Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, espero que todos estejam bem, mas hoje vamos direto ao ponto. Vamos falar sobre a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. No ponto 1, a igreja é local e visível. Vamos perceber a dimensão espacial da igreja. Biblicamente, a igreja existe localmente e pode ser vista e sentida. Os apóstolos escreviam suas cartas para as diferentes igrejas em locais específicos, como a igreja de Deus que está em Corinto. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. E aos estrangeiros dispersos no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. É importante entendermos que a eclésia, a comunidade de crentes, está situada em diferentes locais. É aí que a igreja se torna visível e pode impactar diretamente as pessoas ao seu redor. Portanto, é fundamental que nós, como membros da igreja, estejamos sempre presentes e atuantes em nossas comunidades locais. Afinal, é através dessa dimensão espacial que podemos levar o amor de Deus aos que estão ao nosso redor. Então, vamos nos envolver nas atividades da nossa igreja local e ser uma presença ativa na nossa comunidade, levando a palavra de Deus. Já no ponto 2, vamos falar sobre as particularidades das igrejas locais. De acordo com as cartas neotestamentárias, cada igreja tinha seus próprios problemas e virtudes. O que funcionava em uma pode não funcionar em outra. Apesar de todas estarem sob a supervisão apostólica, elas eram autônomas e possuíam sua dinâmica própria. Isso significa que cada igreja tinha sua própria forma de funcionar e resolver os seus problemas. Por exemplo, em Filipenses capítulo 4, versículo 2 e 3, vemos que havia um problema específico naquela igreja, que não era necessariamente o mesmo problema em outra igreja. Da mesma forma, em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 11 e 12, vemos que havia ali uma virtude específica naquela igreja, que pode não ser a mesma em outra. Por isso, é importante entender que cada igreja é única e tem suas próprias particularidades. O que funciona em uma pode não funcionar em outra, mas isso não significa que as igrejas devem estar isoladas uma das outras. Pelo contrário, elas podem aprender uma com as outras e se ajudar de forma mútua. Agora estamos no terceiro e último ponto. A igreja é universal e invisível. Assim como a igreja existe em sua dimensão local, existe também na sua dimensão universal. Somos conscientes da existência da igreja local, pois dela fazemos parte. Contudo, nem sempre é fácil se dar conta do aspecto universal da igreja, porque nesse sentido, a igreja não está limitada ao espaço geográfico ou físico. Assim, a igreja universal é invisível e é formada por todos os cristãos regenerados que estão em todos os lugares e por aqueles que já também estão na glória. Hebreus capítulo 12, versículo 23, não se limitando somente à dimensão terrena. Olha aqui, é importante diferenciar igreja de denominação. Numa cidade, por exemplo, pode haver várias denominações, contudo, somente uma igreja. A igreja, ela é divina. As denominações são humanas. As denominações, elas podem ser temporárias. A igreja do Senhor, não. As denominações, elas podem desaparecer, mas a igreja, ela é indestrutível. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte da igreja cristã. Há grupos que se autodenominam igrejas, contudo, são sinagogas de Satanás. Apocalipse capítulo 3, versículo 9. Entretanto, o que fará que uma igreja ou denominação seja cristã é a sua fidelidade a Cristo e às Escrituras Sagradas. E essa igreja tem uma missão muito importante: levar o amor de Deus para todas as pessoas. E isso não é tarefa apenas dos líderes religiosos ou das pessoas que frequentam as igrejas físicas. Cada um de nós, como parte da Igreja Universal, tem responsabilidade de levar o amor de Deus para o mundo e ao nosso redor. Chegamos ao final de mais uma aula. Tenhamos uma semana abençoada por Deus.
Qualquer dúvida é só chamar. Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério. No 3, vamos declarar que só o Senhor é Deus. 1, 2, 3. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Até a próxima aula.